Então, pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre a minha decepção com o Templo Shaolin. A primeira vez que eu ouvi falar do Templo Shaolin foi no filme Operação Dragão, né? Passava sempre no SBT, aos domingos de noite. Vi várias vezes, né? Silvio Santos comprou poucos filmes e toda hora passava História Sem Fim e o Operação Dragão. E depois veio os filmes do Gordon Liu, do Jet Li, O Templo de Shaolin, né? Que eu acho que é o único filme gravado no Templo Shaolin, os outros não são no Templo Shaolin. Revistas, né, da época. Eu comecei ali no final da década de 80, 88, 89 eu comecei a treinar. Peguei a década de 90 toda aí, com revistas e tal. A gente não tinha internet naquela época, né, o pessoal da geração nova. A gente só foi entrar na internet no 2000, tá? E nos livros, né, a impressão que dava é que o Templo Shaolin era numa montanha. O Templo Shaolin não é uma montanha, tá? Ele fica na base da montanha, tá? O Templo Shaolin é aqui, e aqui começa a montanha, que tem um formato meio como é mesmo? De um C, né, de uma ferradura. Então imagina a ferradura aqui, né, o C aqui, e o Templo Shaolin fica aqui. Eu não andei muito pela montanha, tá? Hoje em dia, eu acho que é complicado, cara. Para o Templo Shaolin eu vou pegar, porque eu vou gravar esse vídeo, depois vou fazer um outro vídeo falando sobre o Templo Shaolin, que foi um problema quando eu saí de lá da região. Existe um documentário, é um programa de um padre, acho que é da Inglaterra, e o documentário, ele sempre, nos programas dele, ele fala sobre religiões, onde surgiu cada religião, então ele vai na origem, né? E no Templo Shaolin foi onde nasceu o budismo Zen, né? Eles chamam assim no Japão, né? Budismo Shan. E nesse documentário, esse padre, ele vai no Templo Shaolin e mostra toda a verdade, né? Então, às vezes eu falando aqui, vocês, ele tá mentindo, não sei o quê, papapá. Então tem esse outro documentário, né? Eu tenho até salvo, tá legendado. Eu tenho um outro canal de Kung Fu, acho que não é monetizado, acho que eu vou postar esse documentário lá, vou procurar, para vocês poderem assistir, tá? Aí eu coloco o link aqui embaixo. Eu cheguei em Henan de trem e eu perdi o ônibus, que o ônibus é de manhã, então eu decidi pegar um Uber ou um táxi, né? Tinha os motoristas parados lá. Eles não cobraram valor alto para chegar lá, seriam uns R$ 250 por aí. E teve até briga entre eles, né? Para ver quem ia me levar. E daí o rapaz me levou, né? Eles até ficaram perguntando assim, que eu falei Shaolin, eles não sabiam o que era, eu falei Siulan. Aí eles, é um momento de Kung Fu assim. Aí eles entenderam, né? E daí a gente seguiu uma estrada, né? Que lembra assim a Castelo Branco, Viaduto, uma BR, né? E eu fiquei meio, será que eles estão me levando pro lugar certo? Eu sabia que era naquela direção, né? Mas tem umas trambicagens na China, né? E daí eu comecei a ver, já chegando perto de Dengfeng, onde fica o Templo Shaolin, imagens dos monges, né? Nas paredes da estrada. Aí tem uma parte que tem tipo um trevo, aí tem umas estátuas dos monges Shaolin, bem no meio do trevo. Aí eu já fiquei mais tranquilo, eu já vi que eu estava chegando perto do templo. E daí esse motorista me para, ele entra numa pequena cidadezinha, né? Como se fosse uma cidadezinha de interior aqui do Brasil, né? Ele entra numa cidadezinha e... Quer ver?
um lugar parecido, Aparecida, né? Lá em São Paulo, Aparecida do Norte. Imagina que você está indo para Aparecida, para quem já foi, tem aquela cidadezinha pequena, né? E daí ele me deixa onde tem aquele camelódromo, né? Imagina que aquele camelódromo acho que funciona no final de semana. Eu já fui um dia de semana e não tinha aquele camelódromo enorme. Então é algo muito parecido. Ele parou o carro, eu desci numa região muito parecida com aquela do camelódromo, mas sem os camelôs, né? E tinha um restaurante e uma ruazinha descendo do lado. E para lá era o Templo Shaolin, né? E se você já foi Aparecido, você sabe que tem aquele muro com grade, né, cercando o Templo de Aparecida. E é exatamente assim. Então eu atravessei aquela área ali de estacionamento, né, com aquele restaurante. Isso naquela época, tá? Que eu não sei como tá hoje em dia. Você pode ir hoje em dia e tá diferente. E daí tem uma bilheteria, você compra o bilhete, você passa pelo portão, né? Como eu tô falando igual Aparecida, né? Passa pelo portão e eu acho que eu peguei um bilhete que pega um carrinho, né? Acho que era um bilhete mais caro. E daí, esse carrinho, parece aquele carrinho de golfe, aqueles carrinhos que tem na Globo, né? Que às vezes aparecem em reportagem, que leva os artistas para lá e para cá. Você pega o carrinho e anda por um quilômetro mais ou menos. E tem uma parte que você passa o carrinho e tem uma quadra enorme, né? Que se você assistir meu vídeo do Templo Shaolin, lá atrás, né? Dos primeiros vídeos, dá para mostrar, no final do vídeo mostra essa quadra. E a garotada treinando Kung Fu, né? Não são monges, eles são alunos de uma escola que fica dentro da área do Templo Shaolin. Nesse documentário do padre mostra isso, tá? Não é um documentário sobre Kung Fu, é um documentário sobre religião. Ele mostra bem isso, né? E tem aquela garotada treinando, aí você passa mais um pouco, aí vem o comércio, né? Assim que eu peguei esse carrinho de golfe, né? Eu já fiquei decepcionado já no caminho. Por quê? Me vem 2 monges Shaolin numa scooter, tá? Uma scooter, tipo elétrica. E um deles dirigindo assim, doidão, e o outro com o braço aberto assim, zoando, o de trás zoando. Caraca, cara, é um monge Shaolin fazendo isso, né? E daí você chega naquela área ali do Templo Shaolin, pra quem gosta de Kung Fu, né? Assistiu muito filme e tal, vê as fotos, pô, vai se amarrar e tá ali, né? Tirar uma foto ali, eu tenho foto ali. A entrada do templo, né? Do lado direito, do meu lado direito, o templo aqui na minha frente, do lado esquerdo do templo, aí tem uma área de treino, tem um teatro, onde tem um show, que também eu mostro aqui no canal, se você for lá atrás você vai ver. Eu mostro o primeiro vídeo do Templo Shaolin, depois eu mostro o show que rola dentro desse teatro, né? Aquele show dentro do teatro, no fundo tem uma parede pintada igual o Templo Shaolin, né? O Templo Shaolin fica ali do lado. Ali não é a entrada do Templo Shaolin, tá? Ali é dentro do teatro. O show é bem comercial, vocês podem assistir, tá? O show completo, né? Eles estão fazendo várias exibições de Wushu, né? De habilidades, que não tem muito a ver com Qigong real. Eles falam que é Qigong, mas não é Qigong real, é tudo truque, né? E muita acrobacia, apresentação, showzinho e tal, chama o pessoal na plateia para fazer movimento. E daí, você entra no Templo Shaolin, tá lotado, né? Você não vai ver os monges treinando, fazendo aquelas coisas que você vê nos vídeos na internet. Tá lotado de turista. Aqueles grupos de excursões que chega o guia com um bonezinho vermelho e tem um grupo com mais 20 cabeças com bonezinho vermelho. Aí tem um outro guia com um bonezinho azul, uma porrada de gente com um bonezinho azul. Lotado. Vocês podem assistir meu vídeo que vocês vão ver isso. E daí no meu vídeo eu vou mostrando, né? Vou até o final e volto.
E dei a sorte de pegar o Templo Shaolin vazio ali na entrada, porque todo o grupo entrou, né? Tava lotado ali na frente, todos os grupos entraram, eu fui filmando rápido, fui, saí. Aí eu dei a sorte de tirar foto ali, e até os chineses, tinha uns 3, 4 chineses assim, eles me viram montando o tripé, tá até aqui, né? Segurando o celular, foi com esse tripé daqui. Desmontei o tripé, tá, botei o time lá na câmera e pum, tirei a foto. Aí eles olharam assim, fizeram assim, eles... Ih, tá vazio. Aí eles foram tirar foto. Eles se ligaram depois que tava vazio. Cara, é um parque de diversão, né? É um parquinho. É claro que não tem brinquedo, né? Mas é como se fosse uma Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro. É como se fosse aquele espaço em Curitiba dos Arames, né? Eu não sei o nome direito, eu não fui lá ainda. É igual o Ibirapuera em São Paulo, tá? Então você tem um templo todo reformado, que foi reformado ali para início da década de 80 até os dias de hoje, né? Tem outro templo que eles construíram que não existia, que tem umas estátuas dos monges, né? Aí eles botam os monges do filme, do Jet Li, o monge bêbado, e monge assim, monge assado, e tem vários monges, né? Estátuas douradas dos monges. Eu não filmei, eu dei muito mole, eu não filmei essa sala. Do lado do templo, você tem uma trilhazinha que pega uma escadaria e vai dar lá em cima na caverna do Buridama, que essa sim fica na caverna, na montanha, tá? Tem umas áreas separadas que é dos monges, né, para dormir, para treinar e tal. E, cara, é isso, é um teatro para ganhar dinheiro, né? Ali é tudo para ganhar dinheiro, com aquelas caixas de doação, que na China toda tem, qualquer ponto turístico você tem umas caixas de doação. E os monges mesmo treinando, lutando e tal. Quando eu paguei para ficar no hotel, tinha uma parada assim, ó, você paga tanto e você fica no hostel e treina com o monge Shaolin, né? Pior que eu não usei, eu acabei não usando esse hotel, fiquei em outro, mais perto do lado do templo. Foi uma decepção, eu vou contar no próximo vídeo, que foi um problema para sair de lá, né? E em relação a treinar com os monges, cara, treinar com monge hoje em dia não é aquela fantasia da xícara e varrer o templo e tal, não. Cara, eu botei o pé naquela área que o motorista me deixou, na frente do restaurante, no estacionamento, que nem era ainda dentro do parque do Templo Shaolin. Eu botei o pé ali, já veio um chinês correndo na minha direção. Você quer treinar Kung Fu com o monge Shaolin? Que ele já viu a roupa de Kung Fu. Quero. É $500. Aí tu tinha que pagar uns $500 para treinar com o mestre, né? Eu acho que não é dólar não, cara. Acho que é Yamambi, eu não me lembro qual o valor, mas era um valor alto, vai ter aula particular. E daí o cara quer te empurrar uma movimentação de Wushu, né? De filme, do filme do Jet Li e tal, que é o que você vê. O que você vê, o que vocês assistem de Templo Shaolin hoje é Wushu olímpico, criado em 1949 pelo governo chinês, né? E esse Wushu Shaolin Quan, que eles praticam ali no templo, né? Isso é muito mais moderno, isso aí foi criado, baseado no filme de 1979, 1980 do Jet Li, né? Eu não me lembro a data certa, se foi 79 ou 80. Vamos lá. O Templo Shaolin, ele foi desativado em 1928. Restavam ainda os 5 monges, né? Alguns foram para a guerra. Sobraram os 5 monges, acho que era um cozinheiro e tal. Eles não praticavam mais luta nessa época, tá? O governo comunista desativou o Templo Shaolin, que eu me lembro, né? Eu tenho que revisar meus textos, minhas pesquisas, mas eu acho que foi o governo chinês que desativou. E o Templo Shaolin só voltou
depois da gravação do filme, né? O Mao Tse Tung morreu e tinha uma proibição da prática do Kung Fu, né? A prática do Kung Fu o pessoal praticava meio que escondido. Na dinastia passada, né? Dos mongóis e depois com o comunismo. E depois que o Mao Tse Tung morreu, começou a abrir mais as portas, né? Começou a ficar um pouquinho mais capitalista a China. A China é bem capitalista, tá? Pra quem não conhece, aí para quem é de esquerda e quem fala da direita e tal, eu não gosto de política, para mim é tudo bandido. Para quem gosta da esquerda, a China é muito capitalista, direita também, para entender, muito capitalismo, né? Tem McDonald's, né? E daí, eles fizeram o primeiro filme de Kung Fu gravado na China, né? Que os filmes eram gravados em Hong Kong, na Tailândia e tal, não era na China, acho que é proibido. E eles gravaram o Templo Shaolin. No Templo Shaolin, eles reformaram o Templo Shaolin. Eu tenho uma foto antiga, vocês podem procurar aí, foto antiga do Templo Shaolin no Google, tem foto antiga, acho que bota aí 1928, os monges de 1928, o Templo Shaolin 1928, o templo todo ferrado, né? Era uma casinha. E depois da reforma ficou um espaço enorme, né? E daí, como eu disse, isso que vocês assistem na internet, fala dos monges Shaolin e tal, os monges Shaolin fazendo a apresentação, isso é baseado no filme de 1979 do Jet Li. Acho que foi o primeiro filme do Jet Li, né? Ele novinho, devia ter uns 17 anos. Isso não é Kung Fu Shaolin, tá? Isso é Wushu Olímpico, criado em 1949. Isso é palhaçada, isso não tem nada a ver com Shaolin. O que chega mais próximo do Kung Fu Shaolin é um estilo japonês chamado Shuri... Nossa, me esqueci o nome. Shurijin Kenpo, né? Shurijin Kenpo, que dizem que o cara que criou foi no Templo Shaolin, mas também é mentira, que a história conta quando ele foi entrar no Templo Shaolin, mas o Templo Shaolin nem existia mais, estava desativado na época que ele foi. Mas provavelmente ele teve contato com o Shaolin lá em Xangai ou Beijing, eu não me lembro se foi em Xangai ou Beijing, e ele criou esse estilo, né? Que a tradução é Kung Fu Shaolin. É o que chega mais próximo do Kung Fu, da base do Kung Fu Shaolin, tá? Isso que eu ensino no Hunsui, tá? Essa aula fechada que tem aqui, né, para os membros, isso é Shaolin antigo de alto nível, mas não é só Shaolin, também tem o Dan, tem outros sistemas, tá? Então, se você quer ver Shaolin, você tem que pesquisar esse Shurijin, eu me esqueci o nome, cara, acho que é Shurijin Kenpo, tá? E dá uma olhada nesse Hunsui, que o Hunsui era como se fosse um nível avançado do que se ensinava no Templo Shaolin, né? Outra técnica que se praticava muito no Templo Shaolin é o Xin In Quan, tá? O Xin In Quan. O Kung Fu Shaolin praticou várias artes, né? O Xin, o que você vê o pessoal do Karatê praticando de Okinawa, né? O que você vê o pessoal do Judô, Choi Xiao, Sandá, o Jiu-Jitsu, né? Jujutsu, o pessoal chama de Jiu-Jitsu aqui no Brasil, né? Então isso é Kung Fu Shaolin, né? Essas presepadas que você vê em filme, isso aí não é Kung Fu Shaolin antigo, isso é Kung Fu Shaolin moderno, né? De agora, né? Aí da década de 90 para cá, para o século 21, não tem nada a ver com Kung Fu Shaolin antigo, ok? Então, esse vídeo é só para explicar, né, como que é realmente o Templo Shaolin, vocês terem uma noção de como que era. Eu no futuro quero fazer documentários falando sobre o Templo Shaolin, né. É só para abrir um pouquinho a mente de vocês, né? Claro que tem um pessoal da fantasia que vai ficar, não, monge Shaolin e faz aquilo, palhaçada, tá? Isso não era assim. Imagina os caras lutando daquele jeito no passado. É mentira, cara, não existe,
tá? Lance de Mon Shaolin usando arma, eu vou falar sobre isso também. Acho que eu já falei, mas vou falar também de novo. Mon Shaolin não usava arma, tá? Usava bastão, mas arma de lança, facão, essas coisas ele não usava. Então é isso, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha. No próximo vídeo falando sobre a China, eu vou falar sobre um problema que eu tive para sair da região do Templo Shaolin, no hotel, ok?